Olá, eu sou a Bruna Mendonça e esse é o Vitor Ramos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação ayurvédica. Todo mundo que estuda Ayurveda conhece um pouco sobre Panchamahabhuta. O que é Panchamahabhuta? Pancha significa 5, Maha grande, Bhuta elemento. Os Panchamahabhutas são as 5 forças, os 5 elementos primordiais, as 5 forças elementais que fazem todas as coisas do universo existirem. O ar, o espaço vazio, o fogo, a água, a terra. Esses são os 5 Panchamahabhutas. Inclusive existe um vídeo em que nós explicamos muito bem, com bastante detalhes, quais são esses Panchamahabhutas, como que eles atuam na vida da gente. E o básico é a gente entender que a alimentação ayurvédica, ela parte dos Panchamahabhutas. Neste vídeo introdutório sobre o que é a Ayurveda, ensinamos o que são os doshas. Os doshas são as constituições individuais que cada ser humano tem. São 3 principais que subdividem em outras constituições. O mais importante é a gente entender que cada alimento tem uma qualidade relacionada a esses elementos, que, portanto, criaram a possibilidade dos alimentos existirem, já que tudo no universo é feito dos Panchamahabhutas, e que cada pessoa tem um dosha específico também influenciado por esses Panchamahabhutas. Ou seja, cada alimento, como por exemplo existem alimentos mais quentes, como as pimentas, que possuem bastante quantidade do Panchamahabhuta, chamado fogo, em sânscrito Agni. Então, obviamente, as pessoas que têm o Panchamahabhuta Agni muito presente na sua constituição devem evitar as pimentas, porque as pimentas vão exacerbar o fogo que essa pessoa já tem, gerando assim problemas como hemorroidas, úlceras, acnes, problemas relacionados ao excesso do elemento fogo. Então, eu acho que esse é o legal de a gente saber qual é o nosso dosha, porque aí a gente consegue brincar um pouco com a alimentação, né? Sem aquela noia de que tem que ser assim ou assado, mas a gente consegue, igual você falou, eu sou pita, por exemplo, então eu não vou poder comer muita coisa picante, eu sei que eu tenho que maneirar nisso, né? E eu também tenho a desculpa de que o meu Agni pode ser rápido, então eu acabo podendo comer mais vezes durante o dia, né? É muito importante a gente entender, antes de entrarmos em qualquer conceito ayurvédico, né, ou filosofia ayurvédica, que comer, se alimentar, é muito mais amplo do que simplesmente você se sentar à mesa e colocar um alimento de qualquer forma para dentro. A primeira coisa que a gente tem que entender numa alimentação ayurvédica é que nós devemos comer meditando. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você vá ficar vocalizando o Om enquanto come, ou vai ficar contando as garfadas, ou algum processo clássico de meditação. Não é isso. Meditar se alimentando é você estar em contato com o que você está fazendo. É você se alimentar fazendo apenas aquilo, sem olhar no celular, sem assistir TV, sem buscar distrações externas, de preferência num lugar silencioso, em que você possa se relacionar com a alimentação de uma forma limpa, limpa no sentido de claro, clareza. Você está se alimentando e está tendo clareza do que você está comendo, do que você está colocando para dentro de você. Enquanto você vai colocando a comida para dentro, você sente se o seu estômago não está enchendo demasiadamente, se você não está ali extrapolando a sua capacidade estomacal, você está sentindo o aroma dos alimentos, você está realmente em contato com aquilo que você está fazendo. Isso é o mais importante. O Ayurveda traz para a gente o conceito de corporalização dos alimentos. O que seria isso? Quando estamos nos alimentando, a gente está trazendo um alimento de fora para dentro de nós. Você está trazendo um estímulo externo que vai se relacionar com o seu corpo, as suas sensações, a sua mente, e vai
tornar isso corpo. Por exemplo, você colocou um pedaço de laranja na sua boca. Ao degustar esse primeiro pedaço de laranja, você vai sentir as propriedades da laranja praticamente virgens, o azedo, a textura do bagaço e etc. Depois de 1 minuto ou 2 mastigando, você vai perceber que o sabor vai começar a mudar. O sabor da laranja vai começar a ficar mais parecido com o sabor da sua boca. A sua saliva vai influenciar, a mucosa vai influenciar. Já é o processo inicial da corporalização do alimento. Depois que você termina esse primeiro momento de digestão, o alimento vai descer para o seu estômago e assim o estômago vai começar a quebrar esse alimento e avançar no processo de corporalização do alimento. É aí que entra a nossa digestão. A digestão, o que seria? É a metabolização, a transformação de um alimento que era externo, que estava fora de você, em corpo. Dentro da Ayurveda, existe um conceito chamado de Agni. Agni é o nosso fogo digestivo. É a capacidade que temos de digerir os alimentos. Na verdade, estamos falando aqui do Jatara Agni, porque existem vários Agnis. Existe o Agni da visão, que transforma um estímulo externo também em sensação, em corpo. Temos o Agni do cérebro, o Agni da mente, o Agni da pele, todos os Agnis, o Agni do intestino, são fogos, são estruturas metabólicas que vão fazer a transformação acontecer. E no estômago é o Jatara Agni. Então vamos fazer uma analogia aqui, imaginando uma panela dentro de um fogo. A panela são as paredes do seu estômago. O fogo é o suco gástrico. E o que tem dentro da panela é o alimento. Algumas pessoas têm um Agni fraco. É, por exemplo, como se o fogo do fogão estivesse bem fraquinho, muito fraco, muito pequeno. Você deixa ali 1 hora, 2 horas aquele alimento sendo cozido e não é suficiente. Existem Agnis, Jatara Agnis, que são fortes, como fogo alto. Você coloca o alimento ali dentro da panela, em cima daquele fogo, e esse Agni super forte vai queimar, vai tostar o alimento, queimando assim também os nutrientes. Então, é muito importante que a gente saiba conduzir o nosso Agni, entendendo que tipo de Agni nós temos, se temos um fogo digestivo muito forte, médio, digamos assim, equilibrado ou insuficiente. Então, como que eu faço para saber se meu Agni é forte, meu Agni é fraco? Como é que funciona isso? Bom, primeiro você vai observar qual é a sua constituição, se você é um Vata, Pitta ou Kapha. Se você é um Pitta, vai ter mais presença do elemento fogo em toda a sua estrutura orgânica, então é bem possível que você tenha um Jatara Agni de fogo. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, Porque se eu for, por exemplo, uma Pitta Kapha e é Kapha. Exatamente. Quando nós falamos de dosha, não estamos falando sobre algo estanque. Existem pessoas, por exemplo, que são vata, têm pele fria, têm um corpo um pouco mais frio, têm todas as características de um vata, mas o fogo digestivo é forte. Então, essa pessoa seria um vata pitta ou um vata com fogo digestivo diferenciado, um fogo digestivo de pitta. Como pode acontecer da pessoa ser um kapha, ter uma tendência à sonolência, a ganhar peso e ter um certo fogo metabólico um pouco mais forte que a maioria dos kaphas tendem a ter. Então não é algo estanque, é algo que você tem que realmente conhecer com intimidade. Às vezes o seu fogo digestivo está mais forte pela manhã, às vezes meio-dia, às vezes mais à noite. Mas, por exemplo, assim, eu posso me basear para medir o meu fogo digestivo se eu sinto fome muito rápido ou se, por exemplo, eu sou uma pessoa que fica muitas horas sem comer e não sinto fome ou não tem nada a ver? É exatamente isso, né? A digestão rápida, ela vem com um fogo digestivo mais forte.
que vai cozinhar aquele alimento, fazer a distribuição dos nutrientes de forma mais rápida. E assim a pessoa fica com fome mais rápido. Normalmente os pitas têm um fogo metabólico mais forte mesmo. São pessoas que gostam de comer muito, ficam com fome mais rápido. E é muito importante a gente entender também que após o processo de distribuição dos nutrientes, dos organismos vitais, existe também um intervalo entre as refeições. Por isso que a Ayurveda tem como uma das principais técnicas comer menos. A gente pode até ver na medicina chinesa, também pegando emprestado essa sabedoria, que comer menos é viver mais. Então o que acontece? Existe um tempo para que todo esse processo de quebra do alimento, para que o corpo receba os nutrientes espalhados, né, pela circulação sanguínea, para que isso aconteça. Se você decide colocar um alimento para dentro no meio desse processo, você está atrapalhando o processo de acontecer. Então é mais sábio que você tenha um tempo maior entre as refeições e você possa gozar de uma nutrição considerada 100% adequada, falando nesses termos colocados aqui. Comer menos tem várias vantagens. Uma das vantagens é essa citada em relação ao processo nutricional se completar. Outra vantagem, na alimentação ayurvédica nós estamos falando com a nossa mente também. Uma pessoa que pensa em comer a cada hora, o tempo todo, várias vezes por dia, ela está sempre conectada com a alimentação. Ela não relaxa. Ela está sempre pensando no que vai comer depois. Então a alimentação melhor fracionada, com menos frações nesse caso, faz com que você possa ter tempo para que as suas emoções relacionadas à alimentação se aquietem também. A gente não fique ansioso o tempo todo com comida, é isso que eu quis dizer. Outra vantagem, a saliva, ela se transforma a cada vez que a gente coloca um alimento para dentro. Quando você come algo, a saliva da sua boca, ela está tendo reajustes para que possa metabolizar o alimento já na boca. Quando você não está comendo, a saliva ela encontra um pH que está responsável pela manutenção da saúde da boca. É muito importante que a gente coma menos para que a boca possa manter a saúde estável. E quando você toda hora fica ali dando uma beliscada, fazendo um lanchinho, você está, digamos assim, que quebrando o sistema imunológico da boca, fazendo assim com que seus dentes fiquem mais fracos, porque o ambiente salivar também ficou mais fraco, já que toda hora tem comida para dentro. Virya, a potência de cada alimento. Isso quer dizer que cada alimento pode ser quente ou frio. As pimentas, o açafrão, o gengibre, o cravo, a canela, esses são alimentos de potência quente. Ao ingerir esses alimentos, você vai esquentar o seu organismo. Vai esquentar o Jఠra-Agni, o fogo digestivo, vai esquentar a sua boca, vai realizar todo um processo realmente de aquecimento do organismo. Em contrapartida, os alimentos frios, obviamente, vão resfriar. Então você pode usar o conceito de Virya para você saber dosar que tipo de alimento, em relação à potência, você deveria ingerir naquele momento. Por exemplo, está um baita calor naquele dia e você gostaria de resfriar o seu corpo. Você pode usar um alimento de potência mais fria. Se você é um pita, está no meio do horário do almoço, você ainda não almoçou e você já está soltando fogo pelas ventas, é o momento de colocar um alimento frio, até para resfriar um pouco o seu Agni e quando você for almoçar verdadeiramente, não queimar toda a comida por conta do seu Agni extremamente forte. Estudando um pouquinho de Ayurveda,
Eu vi ali no livro falando alguma coisa sobre as raças, 6 diferentes sabores. Como que funciona? Explica um pouquinho melhor pra gente. Então, os 6 sabores do Ayurveda. Nós temos o sabor doce, o sabor salgado, azedo, picante, amargo e adstringente. Cada um desses sabores é influenciado por uma maior quantidade de Pancha-Mahabhutas. O sabor doce, obviamente, tem maior predominância do Pancha-Mahabhuta, água e terra. Ou seja, é um sabor que vai trazer anabolismo, vai trazer novas criações para o seu corpo. O seu corpo vai crescer quando você ingere esse sabor. Aumenta a produção de muco, te dá uma sensação emocional de colinho de mamãe. É um sabor normalmente ativante, que se você ingeri-lo, você vai sentir um certo aumento de vigor. Assim como o sabor picante tem bastante proporção do elemento fogo, assim como os sabores adstringentes e amargo tem bastante presença dos Pancha-Mahabhutas que estão relacionados ao dosha Vata. Se você é uma pessoa Vata, você deve fugir dos alimentos amargos e adstringentes. Você vai perceber que ele seca a boca. Em contrapartida, uma pessoa Kapha que já tem um excesso de líquidos no corpo, um excesso de muco e liquidez mesmo, essas pessoas podem abusar um pouco mais dos sabores adstringentes e amargos. Existe também o sabor salgado e o sabor azedo. O sabor salgado, ele está nos alimentos aquosos, assim como no orégano, na sálvia, nos sais, nos peixes, o chuchu sendo um alimento aquoso. Ele está também nas algas marinhas. E quando falamos de doce, salgado, azedo, não necessariamente é o super doce ou o super salgado. O que seria um super doce? Um bolo de chocolate. Não é desse sabor que estamos falando. Para o Ayurveda, isso nem é considerado alimento, porque existem elementos tóxicos que vai sugar os nutrientes que você ganhou em todo aquele processo de digestão e nutrição que foi explicado. Uma banana, os cereais, arroz, o milho, o centeio, a batata doce. A batata inglesa, ela tem um sabor adstringente também dentro dela. Se você comer ela crua, você vai sentir um pouco de amargo. Então estamos falando de sabores sutis, é o sabor inerente de cada alimento. O arroz é um alimento considerado doce. Apesar de não ser um super doce, se você degustar ele, comer ele sem salgar, sem alho, sem sal, você vai perceber um sabor, né? Uma certa mucilagem, uma coisinha assim mais capa. Assim como o sabor salgado, ele pode ser sentido, por exemplo, na castanha de caju, que tem um predomínio de um sabor doce, mas você pode sentir um salgado de fundo. Então aqui nós voltamos àquele conceito inicial de que você deve se alimentar em meditação, percebendo cada coisa que você está fazendo, tentando influenciar ao mínimo aquela alimentação para que você possa estabelecer essas relações entre a tua consciência, o teu saber e a originalidade de um alimento. E a partir daí você poder escolher melhor o que você está ingerindo. Vamos falar do doce segundo a Ayurveda, né? Essa pessoa adora alimentos doces por natureza. Uma cenoura, uma beterraba, uma batata doce e por aí vai, laticínios. Quando nós estamos em saúde, nós tendemos a querer alimentos e estímulos externos que nos façam bem de acordo com a nossa constituição. Por exemplo, se ela é Kapha e ela está muito bem de saúde, o normal, o geral, é que ela busque alimentos amargos, adstringentes, picantes,
que vão secar o excesso de líquido, o excesso de muco que ela tem, entende? Contudo, se a pessoa está no desequilíbrio, ela tende a querer alimentos que façam mal para ela, os alimentos que vão justamente exacerbar o que ela já está em desequilíbrio. Legal, então a gente já deu uma boa caminhada ali no que é o básico da alimentação ayurvédica, né? A gente falou um pouquinho sobre os Panchamahabhutas, falou um pouquinho também sobre a importância de a gente se alimentar conectado com aquele momento, estar presente neste momento, sentindo ao momento que você coloca o alimento na boca, os sabores que você sente, né? Falamos um pouquinho sobre digestão, o Agni. Porque às vezes eu acho que é tão complexo começar com tudo e fazer uma mudança radical. Então dá umas dicas para facilitar. Ok. Vamos entender que comer tem sua hora. Estabeleça uma hora fixa para você se alimentar todos os dias, uma rotina. Prefira comer menos na primeira refeição do dia, comer mais no almoço e ter um jantar não tão exagerado também. É um pouco diferente do que a gente costuma ver as pessoas falando, né? Se você até vê o conceito de breakfast, que é a quebra do jejum, é uma refeição pequena, curta. A sua refeição grande vai ser mesmo por volta das 11 horas, 11h30, meio-dia, que é o horário que o sol está no seu pico e assim incide sobre o seu organismo, aumentando o seu Agni e te dando uma capacidade digestiva mais poderosa. É muito importante que você coma também quando você sentir fome, porque é um aviso do seu organismo de que todo aquele processo digestivo e nutricional chegou ao fim e assim você está apto, pronto, seu organismo está pronto para receber o próximo alimento. Uma outra dica bem importante é 50% do que você come numa refeição deve ser de sólidos, 25% de líquidos e os outros 25% espaço vazio. Ou seja, você deve buscar preencher o seu estômago até no máximo 75% ou 80%, deixando um espaço vazio. O estômago ele tem um movimento peristáltico, ele não fica parado, ele faz isso aqui, ó. Ele movimenta o organismo, ele deixa que o suco gástrico, as enzimas e todo esse calor possa cozinhar e mexer no alimento lá dentro. Então, se você entope seu estômago de comida, além de te dar uma sensação super ruim de letargia, de embotamento, você também trava esse movimento peristáltico do estômago, atrapalhando assim a sua digestão. Os yogis dizem que você deve comer o suficiente para que após essa refeição você possa fazer os asanas. Interessante. Para percebermos que talvez a quantidade correta de comer seja muito menor do que a que as pessoas costumam que usar, hoje em né? dia a gente acaba comendo muito com a emoção, né? Com o sabor, com o que é gostoso. Eu acho que o Ayurveda mostra justamente isso, né? O sair da emoção, sair dessa parte e entrar no nutrir, né? Muito mais do que botar pra dentro que é gostoso, que eu sinto prazer, né? Exatamente. Os jejuns, eles são muito importantes também. É importante que você faça um jejum de 6 horas a 24 horas uma vez na semana, a depender se você é um Vata, Pitta ou Kapha. Os Kaphas costumam aguentar mais tempo. Os Vatas são mais sensíveis ao jejum, então se você é Vata, tente ir com calma, não vá querer já ficar muito tempo sem comer. Por isso também que o indicado é sempre procurar um profissional da área, alguém que já tenha estudado, porque é bem complexo às vezes de conseguir entender, né? E porque a partir do momento que você decide fazer uma consulta ayurvédica, buscar um profissional, ele vai fazer toda essa consulta que vai coletar a informação e depois disso ele vai estudar aquilo para depois te trazer uma informação para aquela situação, né? Porque acho que são N possibilidades, misturas de vários elementos, né? Acho que cada órgão tem seu dosha, horário do dia tem dosha também, que rege, que fica mais... Então, acho que o ideal mesmo
aqui a gente compartilhar a informação com vocês, despertar um pouco essa curiosidade e fazer com que vocês busquem mesmo pessoas, ou de repente estudar um pouquinho mais, né? E pessoas que possam dar esse apoio mais seguro para vocês. Então, esperamos que vocês tenham gostado dessa aula. Esses são os conceitos básicos sobre a Ayurveda. Na verdade, eles são mais básicos do que o básico geral, né? É apenas um início, um start para que você possa se alimentar de uma forma mais feliz, que você possa não ser tão dependente da alimentação, né? Como algo que você tem que estar o tempo todo pensando a respeito. E é isso aí. Namastê. Namastê.